Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um Story Vlog aqui no canal. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho, vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu faço meus resumos em fichas, que são um método, né, que eu gosto muito, porque você consegue resumir bastante o conteúdo e você consegue deixar ali as coisas mais importantes, né, o que você realmente precisa saber, conceitos, enfim, coisas que são mais importantes mesmo pra aquele assunto, pra aquela matéria. Nesse dia aí eu tava com a matéria de parasitologia que eu tive, né, na terça-feira passada, que inclusive tem um vídeo aqui no canal dos meus primeiros dias de aula que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. E eu tive introdução à parasitologia e eu decidi fazer essa fichinha pra colocar as coisas importantes que estavam, né, nas minhas anotações de sala nessa fichinha. Então uma coisa que eu sempre faço antes de fazer um resumo, antes de fazer uma ficha, antes de fazer qualquer coisa, é pegar as minhas anotações de sala, né, que estavam lá no OneNote, porque eu estou fazendo as anotações digitadas por enquanto, né, acho que vai continuar assim, ainda não sei. E aí eu peguei o livro daquela matéria. Nesse caso, Parasitologia do David Neves, que é um livro muito bom e é o livro que meu professor passou pra gente como bibliografia. E aí eu pego o livro e vou lá grifando as coisas, né? Eu acho o tópico que a gente teve na aula, nesse caso era só a parte de introdução, e vou grifando as coisas importantes, as coisas que foram faladas, as coisas, enfim, definições de alguma coisa e tudo mais, sempre tendo como um pouco de base o que eu vi na aula, mas procurando informações que complementem o que eu vi na aula. Porque é isso que é o interessante, você pega ali um livro, um artigo, uma videoaula, às vezes, para complementar o que você viu em sala de aula. Nesse caso, eu não complementei muito, porque o meu material de sala, né, o slide do meu professor já estava bem completo, então eu adicionei só algumas informações básicas, algumas descriçõezinhas que estavam um pouco melhor, eu dei uma mudadinha no meu anotação de sala. E depois de terminar de complementar, eu já pego a minha fichinha, que é do tamanho médio, que se eu não me engano é 4x6. Eu não tenho certeza, gente, mas não é aquela petitiquinha, que é a menorzinha, nem aquela grandona. Eu gosto desse tamanho médio porque você consegue colocar bastante coisas, né, as definições, coisas que você precisa, mas não fica tão cheio de coisa quanto ficaria na ficha grande e nem fica tão extremamente resumido como precisaria ser na pequenininha. E eu tô pegando as minhas canetas porque vocês vão ver como eu faço a minha ficha, então como eu decidi fazer de tom azul, eu fui pegando todas as canetinhas, marca-textos, enfim, do tom azul pra eu conseguir fazer o meu resumo. E aí eu pego o meu estojo pra pegar as minhas canetas pretas que eu usei na ficha, né, que no caso é a do título, que é a Pentel Sing Pen, acho que é isso, que é aquela brush pequenininha, e também usei a Unipen 0.3 pro corpo do texto, porque eu gosto muito de caneta nanquim, mas você pode usar uma caneta em gel também, enfim, o que você preferir. O importante é você usar coisas que você gosta, né? E aí eu já comecei a fazer meu título, é uma das primeiras vezes que eu tô usando essa caneta brush, então eu sei que ficou meio cagado, vocês vão ver que às vezes ficou meio torto, uma letra ficou maior que a outra, mas enfim. Mas vamos lá, como que eu defino o que vai pra minha ficha resumo? Eu sempre tenho como base o que o professor falou em aula, às vezes presto atenção bastante se ele dá foco em alguma coisa, se ele repete alguma coisa mais de uma vez pra aquilo ficar mais ciente, ou se ele fala mesmo que aquilo é mais importante e tudo mais. E eu tento também pegar o conteúdo num geral, num completo, e olhar pra ele e falar assim, tá bom, o que eu tenho de definição? Por exemplo, em parasitologia, a gente viu bastante uma definição que a gente vê muito no ensino médio, que é do mutualismo, comensalismo, parasitismo. Como isso é uma introdução, eu preciso saber o que são essas coisas, porque são interações ecológicas entre os seres vivos, né? E por mais que aqui a gente vai estudar só a parasitologia, né, só o parasitismo, a gente precisa também ter uma noção de quais são os outros, de como que ele age, se é inter ou intraespecífico, se é desarmônico ou se é harmônico, pra ter uma noção geral, né? Porque isso também é importante. E aí você vai vendo, gente. Eu fui literalmente colocando, assim, os tópicos das coisas que a gente tinha visto, principalmente seguindo o tópico dos slides, mas lembrando que a minha anotação de sala nesse momento, ela já tá completa com a parte do livro. Então ela já tem tanto a minha anotação com relação aos slides, com relação ao que o professor falou e com relação ao livro. Então ela já tá bem completa ali no meu OneNote, né? Aqui na ficha vai ser realmente um resumo. Então eu vou pegar os tópicozinhos lá, por exemplo, adaptações do parasitismo. Ao invés de eu colocar que as degenerações são não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, umas coisas super descritivas sobre o que é a degeneração, eu só coloquei que é a perda ou atrofia de estruturas. Ponto. E quando eu olhar aqui na ficha, eu já vou ter a noção de que a degeneração é quando um ser vivo, ele não usa muito aquele órgão. Por exemplo, ele não usa muito o sistema digestivo. Então ele vai ter uma atrofia daquele membro, né? Daquele órgão, no caso. Membro não, aquele órgão. E assim eu fui fazendo com as outras coisas também. É muito importante você pegar, você tentar resumir de uma maneira que você entenda depois. Não adianta você tentar resumir uma definição, por exemplo, com 2 palavras, sendo que depois, na hora que você for revisar, na hora que você for precisar daquela ficha para uma consulta rápida e tudo mais, você olhar para aquela definição e falar:
Meu Deus, mas o que que é isso? Calma, não consigo lembrar. Então, se for uma coisa que você tá com um pouco mais de dificuldade, eu aconselho você a deixar uma definiçãozinha um pouco maior. Se é algo que já liga ali, tipo, o nome da definição, né? A palavra que você tá ali definindo, a coisa que você tá definindo, já é mais fácil de ligar, tipo, já tem. A palavra tem super a ver com o que você fala, então já é mais fácil de você resumir, por exemplo, com 3 palavrinhas, entendeu? Vai muito do feeling seu também de saber como que você é. Se você é uma pessoa que gosta de uma definição um pouco maior, se você é uma pessoa que gosta de resumos mais em tópicos, de resumos em textos. Eu, por exemplo, gosto mais de resumos em tópicos, então mesmo aqui na ficha, eu tento fazer tópicozinhos e separar ali por uma linha e tudo mais. Se você gosta mais de texto, não curte tanto tópico, faz um texto inteiro, coloca toda a matéria, coloca tudo que você entendeu em um texto só, dentro daquela ficha. Isso vai ser muito bom, gente. E o mais importante também, sempre em resumos, é você tentar usar as suas palavras para definir alguma coisa. Então, é porque o meu professor usou essa definição, mas eu acho que eu consegui entender melhor de outro jeito. Então, coloca a sua definição, sabe? É muito importante isso, porque a gente já tá trabalhando ali no nosso cérebro, quando você vai e pensa naquela definição com as suas palavras, como você explicaria, isso já é uma forma muito maravilhosa de estudar. Lembrando que resumos e fichas e, enfim, o método de escrever para estudos não é um dos métodos mais maravilhosos para estudos de acordo com artigos científicos, né, com estudos científicos. A explicação, você falar para alguém, principalmente, né, você explicar para outra pessoa, mas você usar as suas palavras para explicar algo é o que realmente te faz aprender alguma coisa. Porque você tá esforçando, você tá fazendo com que o seu cérebro pense naquilo e simplificar aquilo, sabe? De uma forma com que você guarde e uma forma com que fique fácil para você. Que é por isso que a gente estuda, né? Por isso que a gente faz nossos resumos e tudo mais. Eu gosto muito também de usar post-it para destacar alguma informação. Nesse caso, a gente tinha um esqueminha que falava sobre hospedeiro, vetor, agente etiológico e meio ambiente e uma levíssima definiçãozinha sobre eles. Então eu decidi fazer isso no post-it, até porque não ia dar espaço, né, para eu colocar na ficha, mas também para dar um destaque maior para isso. Então, quando for alguma definição, alguma fórmula, por exemplo, se você está estudando algo de exatas, é legal você colocar em um post-it, porque aí você bate o olho e você já sabe, putz, ali tem aquilo, ou putz, essa é a fórmula, já é uma coisa que fica mais destacada, sabe? Fica mais fácil. Principalmente se você conseguir também fazer uns esquemas sobre a matéria também, já ajuda muito, muito mesmo. Deu para perceber que eu escrevo todo o texto, né, todo o corpo do texto somente com a caneta preta e depois eu venho passando cor, gente. Eu acho que isso fica mais fácil, primeiro porque eu consigo fazer o resumo, né, escrever mais rápido, né, porque eu tô escrevendo com uma caneta só, e segundo que depois quando eu venho passando o marca-texto e as canetas, né, colocando o marca-texto ou enfim, a caneta que for, destacando as palavras que tem definição ou destacando o que é importante daquela frase e tudo mais, você já tá estudando, você já tá revisando. E eu continuei fazendo isso também com conceitos básicos que o meu professor tinha passado pra gente no Quizlet. Então eu fiz a mesma coisa, né? Coloquei ali os conceitos. Nessa parte dos conceitos, como era uma coisa que realmente eu percebi que a gente teria que saber o conceito mesmo pra ficar mais fácil para as próximas aulas, eu resolvi colocar exatamente como já tava, até porque o Quizlet já é um site de flashcards, então ele já tá ali resumido o que é a palavra, qual é o conceito dela. Eu gosto muito de usar ele pra estudar, eu sempre fico lá virando os flashcards que eu gosto bastante, inclusive uma dica muito boa também, né? Porque é muito parecido com a questão das fichas, na verdade é uma ficha, né? Mas uma ficha digital, você pode fazer isso nas fichas pequenininhas também, ou cortar um pedaço de papel, fazer um post-it. É bem legal esse tipo de ideia, né? Esse tipo de resumo de estudos. E fiz exatamente do mesmo jeito que eu fiz da outra vez. Escrevi tudo de preto e depois passei o marca-texto, né? E as canetinhas nas partes mais importantes, nas definições e tudo mais. Me deixa aqui nos comentários se você gosta de fichas para resumo ou se você prefere resumo, mapa mental, qual é o seu estilo favorito. Eu vou ter que fazer muitos mapas mentais provavelmente para essa matéria, né? Porque parasitologia vai pedir alguns mapas mentais, inclusive meu professor já falou isso. Se você tiver alguma dica sobre resumo, sobre ficha, o que você faz nos seus estudos, deixa aqui nos comentários, deixa seu like também para saber que você gosta desse tipo de vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.